Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Eu me chamo Viviane e hoje nós vamos falar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o tema é hoje o fechamento da série de palestras que nós estávamos tendo sobre as 4 estradas para o Cristo. Então, só para a gente recapitular um pouquinho sobre as outras estradas, para entrar no contexto da nossa de hoje, também nem todas as pessoas participam de todas as segundas-feiras. Já foi falado aqui pela Aide na primeira semana que foi iniciada essas palestras sobre a estrada de Damasco, que ela veio explicar para nós na figura de Paulo de Tarso, essa estrada representando a conversão de Paulo, quando realmente Paulo se dedica exclusivamente a pregar o Evangelho de Jesus. Na outra segunda-feira que veio a Vanessa para falar sobre a estrada de Jerusalém. E ali aquela estrada, ela explicou para nós, né, representava as provações, as dificuldades mesmo que nós enfrentamos todos os dias na nossa passagem aqui pelo planeta Terra, enquanto estamos encarnados. A terceira estrada, que a dona Celoí veio e falou semana passada para nós, que era a estrada de Jericó, representando a nossa cegueira espiritual, através do cego Bartimeu, como ela nos falou, né? Que era o personagem dessa estrada, que representa essa nossa não capacidade de enxergar as coisas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre a quarta estrada, que é a estrada de Emaús. Ela vem representando essa nossa desilusão, a nossa falta de contato com Deus, quando nós deixamos de entrar em conexão com Deus e a nossa fé se torna vacilante. Isso acontece conosco não em um momento, isso acontece conosco o tempo todo. Nós somos muito vacilantes e isso marca a nossa passagem por aqui, essa fragilidade nossa. Então essa estrada de Emaús vai representar um momento culminante, nós vamos ver, né? Que é o acompanhamento de Jesus, de um ser que estava doente, e ele vai acompanhar até o momento em que ele vai ser curado. Essa estrada simbólica de Emaús, porque são estradas simbólicas, né? Todas essas que a gente vem falando aqui desde a primeira. A estrada simbólica de Emaús, ela vai nos falar sobre 2 discípulos. Isso consta no Evangelho de Lucas, né? Um dos evangelistas. Ela vai nos falar sobre esses 2 discípulos de Jesus que viram Jesus. Para nós podermos falar sobre isso, a gente precisa contextualizar um pouquinho a respeito dessas aparições. Essas aparições de Jesus depois dele estar desencarnado, depois da crucificação. Então, constam em diferentes evangelhos essas aparições de Jesus. Cada aparição dessa, ela tem uma lição para nos ensinar. Então, nós sabemos de várias, né? Sabemos que Jesus apareceu para Maria Madalena, depois ele também apareceu para os apóstolos. E essa que nós vamos ver hoje eram 2 discípulos que não eram apóstolos. Lá no livro A Boa Nova, eu acabei não trazendo o livro, eu tenho ele. Aqui no texto que eu estudei, cita que o livro ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos. E lá nos últimos capítulos do livro, ele fala sobre essas aparições. E ele também comenta que depois da morte, depois do desencarne de Jesus,
Os apóstolos, principalmente, que estiveram convivendo durante aqueles 3 anos com o mestre, eles ficaram perdidos. Os primeiros dias ali, eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam que rumo tomar. E aí Humberto de Campos conta que eles se reuniam para lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus e também resolveram que eles tinham que tocar a vida deles para frente. Que eles tinham que planejar de que forma que eles iriam dali para frente levar aqueles ensinamentos para toda a humanidade. Que foi o que eles acabaram fazendo. Depois com Pedro, né, a Casa do Caminho, onde eles acolhiam todas as pessoas e falavam, ali começou o cristianismo. Então ali no livro conta que eles ficaram muito tristes no início, sem saber o que fazer, mas que o que animou eles foi levar os ensinamentos de Jesus para frente, e eles lembraram que enquanto Jesus ainda estava vivo e convivendo com eles, Jesus havia falado que retornaria. Inclusive, nós sabemos que várias religiões ainda falam, né, sobre o retorno de Jesus. Mas muitas religiões acreditam que esse retorno é um retorno físico. A doutrina espírita não. E eles lembraram que Jesus falou assim, que ele voltaria para se despedir e que ele muito provavelmente voltaria num desses lugares em que ele gostava muito de estar. E de fato isso aconteceu. Uma das passagens bem famosas dos evangelhos é chamada de Os 500 da Galileia, onde realmente depois que Jesus desencarnou, ele apareceu para muitas pessoas. Não só para se despedir, mas também para esclarecer aquelas pessoas, para orientar. Essa passagem, Os 500 da Galileia, ela consta, quem conta ela mais assim aprofundadamente e mais detalhadamente é Paulo de Tarso. Inclusive, ele usa essa situação lá no livro, na carta que ele deixou aos Coríntios. Corinto era uma localidade da Grécia que era bem difícil de chegar, o cristianismo. Primeiro porque era bastante habitada por pagãos, né, pessoas que não acreditavam nos ensinamentos de Deus, e porque eles já tinham assim uma cultura bem mais liberal para a época. Tudo era muito meio bagunçado, assim, muito liberado. Então, quando Paulo foi, ele sentiu assim a dificuldade, né? Nós temos inclusive na primeira carta aos Coríntios, aquela passagem linda, onde Paulo fala sobre o amor e sobre a caridade. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Onde ele fala do amor. E ele deixou escrito aos Coríntios que não poderia ser que Jesus tivesse aparecido para tantas pessoas ao mesmo tempo. Por isso essa passagem dos 500 da Galileia ele usava para afirmar que Jesus, sim, tinha voltado depois da morte do corpo físico. E na doutrina espírita, a dona Celoí já falou aqui, inclusive semana passada, que os milagres não eram milagres, coisas que a ciência hoje não explicaria, né? Então eu trouxe aqui para nós entender, nesse livro é a Gênese, é o 5º livro das 5 obras básicas de Kardec. Esse daqui é o 5º, o último. E aí, aqui Kardec explica, tem um capítulo, o capítulo 15, que fala somente sobre os milagres do Evangelho. Aí aqui no início do capítulo, ele começa a comentar sobre outros, né? E a partir do item 56, ele fala justamente sobre as aparições de Jesus depois da sua morte. Aí ele explica como que foi a questão que ele apareceu para Maria Madalena. Depois ele explica sobre esses 2 discípulos que nós vamos falar, né, da estrada de Emaús.
E aí ele fala, já lá no item 61, assim: as aparições de Jesus depois da sua morte são narradas por todos os evangelistas, com os detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. Nós já falamos em outras oportunidades aqui essa questão do perispírito, que nada mais é do que um elo entre o nosso corpo físico, que é totalmente material, e o nosso espírito, que é totalmente imaterial. Então, esse perispírito, ele é um meio termo. Ele é semimaterial. E a gente também já falou aqui sobre as propriedades dele, que são fluídicas e não grosseiras como o nosso corpo físico. E não apresentam, essas aparições não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, porque não foi só Jesus quem apareceu em corpo perispiritual depois da sua morte. Sem deles excetuar a tangibilidade. O que é tangibilidade? É uma das propriedades do perispírito, onde o espírito pode ser tocado por alguém, tangível, né? Tocado, e ele pode tocar também em nós. Observando-se as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece-se nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo modo, ou seja, de repente, né? Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparências que não o fazem reconhecer, mesmo por seus discípulos. Então a gente vai ver nessa história da estrada de Emaús que ele realmente não foi reconhecido. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Então, como que se explica isso? E aí, depois, Kardec faz mais algumas explicações, e no fim do item ele fala assim: Jesus, portanto, mostrou-se com o seu corpo perispiritual. O que explica que não foi visto senão por aqueles aos quais quis se fazer ver. Então tinha mais essa, né? Não era todo mundo que Jesus queria que visse ele, era quem ele queria. E foi assim que ele se fez ver e tocar em alguém através do seu corpo perispiritual. Então vamos à história. Estavam dois dos discípulos de Jesus caminhando por uma estrada. Discípulos não eram necessariamente os apóstolos. Os apóstolos foram os 12 que ele escolheu para conviverem junto e para levarem a sua mensagem. E discípulos eram todas aquelas pessoas que também o seguiam. Eles estavam caminhando pela estrada, como era de costume na época. Eles caminhavam muito, né? O caminho da cidade de Emaús, uma pequena cidade da Palestina, que em hebraico, Hamat, cujo significado é riacho quente. Então, eu pesquisei ali, era mais ou menos um vilarejo, esse Emaús. Ele era na descida de Jerusalém para lá, era pertinho, dava 12 quilômetros. Mas riacho quente porque realmente era numa baixada e era um lugar muito quente. Ao contido nesse texto de Lucas 24, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 13, precede os acontecimentos da crucificação e, posteriormente, ao terceiro dia após o sepultamento do corpo de Jesus. Então foi no terceiro dia que esses discípulos estavam caminhando por essa estrada. Do encontro de Maria Madalena com os anjos que estavam junto ao sepulcro vazio, quando disseram a ela que Jesus estava vivo. Essa história nós conhecemos. Enquanto caminhavam, Cleopas e seu companheiro
Então, um deles se chamava Cleopas. O outro, o evangelho não cita o nome. Surgiu junto a eles um viajante, que lhes perguntou o que sucedia e sobre o que conversavam. Diz o texto evangélico que os dois tinham seus olhos como que fechados, pois não reconheceram Jesus. Os dois discípulos estavam muito tristes e se mostraram, de certa forma, inconformados pelo fato daquele peregrino não saber o porquê que eles estavam daquele jeito. Estavam eles tão esperançosos na ação do Mestre em libertar Israel. Ele, profeta, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim for entregue pelos sacerdotes para que fosse crucificado. Mostravam-se espantados, pois algumas mulheres afirmaram que o corpo de Jesus não mais estava no sepulcro. E alguns anjos disseram que Jesus estava vivo. Os discípulos também ali estiveram e não encontraram o corpo de Jesus. E como que nós ficamos falando sobre o início da história desses dois discípulos? Que diferença que tem de nós quando nós nos sentimos inseguros em relação a alguma coisa que acontece na nossa vida? Quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, como que nós nos sentimos? Diferente desses dois que estavam ali caminhando por aquela estrada, sem conseguir enxergar nada, só pensando na sua própria tristeza. Nós ficamos com a nossa mente e o nosso coração fechados. Quando nós estamos passando por um sofrimento, nada do que é bom a gente consegue enxergar. A gente só vê a parte negativa. Aliás, tem algumas pessoas que nem quando estão passando por sofrimento, né? Elas veem a parte negativa praticamente o tempo todo. Então, nós não diferenciamos muito daqueles dois lá há 2000 e poucos anos atrás. Porque esses discípulos, eles ainda sentiam a necessidade da presença física de Jesus. Eles ficaram confusos, assim como todos os outros que conviveram. O tempo de convívio foi pequeno. Eles tiveram pouco tempo para absorver todos aqueles ensinamentos. E nós? Sempre, eu acho importante a gente trazer essas passagens que a gente estuda aqui sempre para nós, para a nossa atualidade. Porque se naquela época aquelas pessoas tiveram tão pouco tempo para conviver com Jesus, para absorver os seus ensinamentos, as lições que ele deixou, que ele não só deixou, que ele viveu. E quando ele desencarnou, eles ficaram confusos, ficaram vacilantes. Hoje, vamos trazer para os nossos dias. Nós não temos esses ensinamentos todos à nossa disposição? A hora que nós quisermos. Porque hoje, meu Deus, é só a gente fazer assim para a internet, ela nos traz tudo o que a gente quer. Então nós temos tudo à nossa disposição. Nós sabemos do poder de Jesus. Nós sabemos. Mas mesmo assim, nós ainda vacilamos. Voltando ao texto evangélico. Para a gente ir analisando ele aos poucos. De repente, então, um viajante aproximou-se deles, como eu já havia falado, né? Revelando-se compadecido do sofrimento que os discípulos externavam. Solícito, indagou-os a respeito do que falavam com tanta dor. Surpreendidos, responderam-lhe com outra pergunta. És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? Eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte
e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então aqui tem um outro ponto importante para nós analisar dessa passagem. Não só esses dois amigos que estavam viajando, mas muitos e a grande maioria dos judeus, quando eles esperavam esse Messias prometido, eles esperavam alguém político, alguém poderoso, que viesse brigar por eles. Como eles falam aqui, ó, alguém que fosse remir Israel. Então nós sabemos que o povo judeu passou por muita dificuldade, muita. Foi escravizado, não tinha lugar, não tinha pátria para chamar de sua. O povo romano cobrava tudo que era tipo de imposto. Eles tinham que pagar. Então nós sabemos que sim, que eles eram um povo bem injustiçado e sofrido. E era um povo muito temente a Deus. Eles seguiam muito rigorosamente as escrituras do Antigo Testamento, né? Dos profetas. E os profetas diziam que o Messias iria vir. Esse Messias era o Salvador deles. Então, sim, houve uma decepção da parte do povo judeu quando Jesus se mostrou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Eles queriam alguém armado, que viesse guerrear por eles. E Jesus veio totalmente o oposto, falando que se alguém te bate numa face, tu tem que apresentar outra, que tu tem que amar o teu inimigo, não só o teu amigo, que tu tem que perdoar 70 vezes 7. Então, isso ficou bem claro. Se a gente for estudar todos os evangelhos, os 4 evangelistas, é bem claro isso, que o povo esperava mais. Eles não entendiam a missão do Mestre Jesus, assim como nós ainda não entendemos. Mas, enquanto eles estavam ali caminhando juntos, os dois e o tal viajante, tudo que eles iam perguntando e questionando e dizendo para ele que não entendiam, Jesus ia falando sobre as escrituras, sobre o que estava escrito e explicando para eles, não, mas isso não é assim, isso está acontecendo desse jeito por causa de tal coisa. Então ele ia sempre esclarecendo eles durante todo o percurso. Ao término da jornada, no fim do dia, chegaram a essa aldeia, que era chamada Emaús. Os discípulos revelavam-se mais calmos e confiantes. O bom ânimo fora recuperado. Convidam então o companheiro de viagem para compartilhar com eles de humilde refeição. Durante a ceia, no momento em que viram o peregrino abençoar e repartir o pão, foi quando os discípulos caíram em si, reconhecendo Jesus, que com ele estivera durante toda a jornada. Então foi depois do momento que Jesus repartiu o pão e abençoou, que aí eles abriram a consciência e reconheceram o Mestre Jesus. E essa história dos discípulos da estrada de Emaús, ela representa todos nós. Todos nós, na nossa jornada. Porque nós estudamos, nós entendemos um pouquinho do Evangelho, né, dos ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer, mas nós entendemos muito raso. Nós ainda não temos essa percepção maior que a gente precisa atingir. Então, por isso que os dois discípulos somos nós. Não tem o que tirar nem colocar. Nós, espíritos imperfeitos, que temos ainda esse longo caminho a percorrer, que vamos sim atravessar essa estrada de Emaús muito ainda, muito. Porque é uma coisa muito típica nossa, a nossa fé
ela é muito constante e linear quando as coisas estão acontecendo bem na nossa vida. Quando a nossa saúde da nossa família está tudo ok, quando a nossa vida financeira não deu uma cambalhada, né, que nós conseguimos pagar as nossas despesas e levar a nossa vida tranquila, quando o nosso trabalho está tudo certo, aí a nossa fé está super bem. Nós sabemos fazer a nossa prece, agradecer a Deus e a Jesus. O nosso grande problema é a mesma coisa dos discípulos de Emaús. É quando acontece algo na nossa vida. No caso deles, quando eles perderam, entre aspas, o Mestre Jesus, que para eles estava sendo uma referência. E para nós é a mesma coisa. Quando acontece algo na nossa vida que nos tira do nosso equilíbrio, a nossa fé vacila. E isso é um fato. E é aí, nesses momentos, que a nossa fé tem que se tornar mais forte. Mas aí a gente fica em dúvida. A gente fica descrente em alguns momentos. A gente desanima. Quantas e quantas pessoas? Eu trabalho com saúde mental e diariamente eu escuto pessoas dizerem: "Tô desanimado". E nós também nos sentimos desanimados. O mundo está passando por tanta coisa difícil. Só que eu fico pensando que as pessoas que têm fé, que têm essa crença, que buscam se espiritualizar, que buscam fazer uma oração e ficar em conexão com Deus mesmo, com a espiritualidade, se para nós já está difícil. Imagina para quem não se apega a nada, gente. Por isso que nós vemos crescer tanto os números de depressão, de transtorno bipolar, né, de pessoas com problemas com droga e álcool, de suicídio. Então, esses discípulos da estrada de Emaús, eles representam a humanidade. E aí, nós nos fazemos uma pergunta. Se eles precisaram de um momento simbólico, ali onde Jesus repartiu o pão, para reconhecer o Mestre que esteve do lado deles o tempo todo, e nós, o que nós precisamos? Essa é uma pergunta que a gente deve nos fazer, e eu me incluo totalmente nisso. De noite, quando a gente vai deitar, fazer as nossas orações, é um momento de reflexão. O que nós precisamos para abrir os nossos olhos? Porque Jesus está conosco o tempo todo. Por que a doutrina espírita não acredita? Eu falei no início, né, que algumas religiões acreditam na volta de Jesus e estão esperando eles. E ninguém está tirando mérito da crença das outras pessoas. Mas por que a doutrina espírita não acredita que Jesus vai retornar em corpo físico? Porque Jesus nunca morreu. Para nós. Nós não acreditamos naquele Jesus crucificado. Nós acreditamos em Jesus vivo. Todos os dias. Dentro de nós, no nosso dia a dia. Uma coisa muito legal que eu estou me disciplinando a fazer, isso eu li no Evangelho, em todos os momentos da nossa vida, se a gente aprender a fazer isso e tiver disciplina, porque isso tudo é questão de hábito, acontece alguma coisa que nos tira do nosso normal. Um exemplo, no trabalho, alguém que chega, nos desafora, ou uma ligação, um áudio, que hoje em dia é muito normal, né, no WhatsApp, alguém que fala alguma coisa que a gente não gosta. Existem pessoas que, tranquilo, eles são mais calmos por natureza, mas tem pessoas que são mais enfesadas. E a tendência nossa é devolver. É a nossa tendência, é da nossa fragilidade. Mas eu vou, né, falar de uma experiência minha que eu tenho aprendido, e não faz muito tempo, e é uma coisa que dá muito certo, é a gente se perguntar assim, ó, o que Jesus faria nessa situação? Porque a gente pode se colocar nesse lugar em todas as situações da nossa vida.
nos momentos mais cotidianos da nossa vida. Pensar um pouco antes, contar até 10 e se perguntar o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar. E aí a gente para. Talvez não dê certo todas as vezes, mas vale a pena tentar. Então, falando, né, do que nós precisaríamos para deixar os nossos olhos abertos, assim como os 2 discípulos tiveram os olhos abertos pelo próprio Mestre Jesus. Então ainda falta muito para nós. Ainda falta nós entendermos o verdadeiro amor. Não esse amor carnal que a gente sente, esse amor egoísta que a gente sente pelos nossos familiares, pelos nossos filhos. O amor verdadeiro mesmo, que Jesus sentiu. Que fala no Evangelho, eu acho muito bonita aquela passagem que no Evangelho fala que o amor é aquele sol interior. Então, é esse amor que Jesus veio nos exemplificar. E aí, quem sabe, quando nós abrirmos os nossos olhos para o verdadeiro significado, nós também vamos conseguir trilhar esse caminho de Emaús e chegar lá na frente e acontecer conosco o que aconteceu com os discípulos. Porque depois que eles viram que era Jesus que estava lá, Jesus desapareceu. Porque o objetivo dele era acompanhar aqueles 2, fazer com que eles entendessem que ele sempre esteve junto, e depois ele não ficou mais ali. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Com a fé renovada. Eu trouxe uma explicação do Emmanuel, onde ele fala no livro Caminho, Verdade e Vida, que também é psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel fala assim: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Nós sempre falamos aqui, todos nós expositores, o quanto a doutrina espírita é difícil de ser vivida, justamente por causa disso aqui, ó. Porque atingir o Evangelho, aprender, não é o difícil. É só a gente se esforçar e ler e estudar. A gente aprende. O difícil é viver. O difícil é os sacrifícios necessários. Porque a gente tem que renunciar. Então aqui Emmanuel está dizendo isso, ó, que todos os dias tem aprendizes nessa estrada simbólica de Emaús, que quando atingem o Evangelho, é difícil a coisa, né? Eu vou ter que fazer sacrifício, então eu vou dar para trás. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Essas paisagens mentais distantes é o materialismo. São as coisas efêmeras, as coisas fáceis, que você não precisa se sacrificar para conquistar. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, que é o caso da passagem, né? De um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la, esquecê-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Que foi o que aconteceu ao fim da passagem dos 2 discípulos de Emaús. Então, só para a gente resumir assim e dar um fechamento, no significado mesmo dessa passagem,
o que cada pedacinho dela, cada metáfora foi usada em que sentido. A aldeia propriamente dita, essa Emaús, ela representa o afastamento da comunhão divina. É quando todos nós nos afastamos de Deus, como eu tinha falado no início. São os nossos momentos de vacilo, de desânimo, de descrença, de falta de fé. Jerusalém, que foi para onde eles retornaram, simboliza a paz, a comunhão com Deus e o centro espiritual, onde eles voltaram já com a fé renovada. A jornada, né, o percurso onde eles andaram a pé, é a nossa jornada, é o nosso caminho, é a nossa jornada espiritual para a gente chegar na nossa evolução. Cheia de provações, cheia de dificuldades, onde sim a nossa fé vacila, onde nós desanimamos, onde chega um ponto que a gente fala, meu Deus, mas eu faço e me esforço, e as coisas não dão certo. Quem que não passa por isso? Mas aí a gente tem que se apegar de novo. Quem já tem o hábito do Evangelho, nesses momentos, assim, esses dias mais difíceis das nossas vidas, sempre a gente é orientado a abrir o Evangelho várias vezes durante o dia. E nunca fazer leituras longas, sempre trechinhos pequenos. E deixar ele aberto, dentro da nossa casa. O reconhecimento, essa parte eu achei bem interessante. Como que eles reconhecem que era Jesus? E o que o pão representa? O que o pão quer dizer? Quando Jesus reparte o pão e abençoa o pão, esse pão, ele é o pão espiritual, que nós devemos buscar todos os dias. São os conhecimentos. A nossa busca por estudar, por entender o que o Evangelho quer dizer para nós. E a partir do momento que ele cortou aquele pão, abriu a consciência dos discípulos. Porque eles tinham ouvido todos os ensinamentos, eles sabiam, eles só estavam meio que cegos momentaneamente. O retorno, então, depois quando eles voltam a Jerusalém, é a comunhão e a fé. E as lições do Espiritismo sobre essa passagem de Emaús. A primeira delas, e eu acredito que a mais importante, é a questão da imortalidade da alma. Porque se nesse evangelho, Lucas vem falando para nós que 2 discípulos viram o mestre, caminharam com ele, conviveram com ele depois do seu desencarne, então aqui já se falava sobre a vida após a morte, sobre aparecer em perispírito. Então esse eu acho que é um dos pontos principais que a doutrina vem trazer para nós. Outro ponto é a presença de Jesus. Esse viajante, esse estrangeiro que estava nesse caminho, vem nessa passagem para nos mostrar que ele está conosco o tempo todo. Nós é que nos afastamos, não ele. E também, por fim, a estrada de Emaús é um processo de construção da fé. Porque nós todos, nós vamos construindo a nossa fé. Ela não chega assim para nós de uma hora para outra, principalmente a fé que a gente fala dentro da doutrina, que é a fé raciocinada, que nós devemos sim questionar, perguntar, saber de onde as coisas estão vindo. Essa fé, ela é construída em cada um. Então, esse é o recado da estrada de Emaús. Realmente a dona Celoí falou que essas 4 palestras... eu esqueci de falar no início que elas estão numa palestra do Divaldo Franco, de 2005, né? Ele fez as 4 estradas que levam para o Cristo. A gente começa a ler e a estudar sobre isso e não quer mais parar. É muito, muito bom. E eu espero que eu tenha me feito entender e que nós possamos todos refletir a respeito da estrada de Emaús individual de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.